Imagina você colocar seu dinheiro trabalhando por você e receber mais de 10 mil reais por mês sem fazer nada. Parece muito bom aí como ideia, né? Mas de fato, aonde colocar o dinheiro para ter esse tipo de renda? Vamos falar sobre isso? Olá, investidores, meu nome é Amanda Cecília, eu sou especialista em investimentos e se esse assunto te interessa, já se inscreve aqui no canal, porque tem vídeo toda semana, e me segue também lá no Instagram para não perder nada. Há algum tempo, alguns meses, eu fiz um vídeo falando sobre aposentar, né? E como a gente faz o cálculo para entender quanto a gente precisa acumular para aposentar com um certo nível de renda que a gente decida. E, inclusive, comentei lá, né, que o ideal é a gente não usar toda a renda gerada, porque a gente precisa ir reinvestindo para garantir o nosso poder de compra. Então, 10 mil reais hoje não vão ser os mesmos 10 mil reais para daqui a 15 anos. O que isso quer dizer é que hoje 10 mil reais compra um tanto, daqui a 15 anos ele vai comprar muito menos. Para comprar a mesma quantidade de coisas, as mesmas coisas que a gente compra hoje, lá na frente a gente vai precisar de mais dinheiro e a gente quer que seja sustentável a nossa aposentadoria. Por isso que a gente quer que esse patrimônio cresça também, porque a gente recebe também crescer e poder ir ao longo do tempo, né, corrigindo esse poder de compra. E a partir disso surgiu a dúvida no comentário, beleza, entendi como fazer o cálculo, mas aonde colocar o dinheiro para de fato ter essa carteira previdenciária? Então aqui a gente vai falar de 6 investimentos, 6 tipos de ativos diferentes, que muitos deles o objetivo é viver do rendimento. Então muitos deles vão pagar algum nível de rendimento e com esse dinheiro que cai na sua conta, você usaria ele. Mas não necessariamente todos são assim e, principalmente, não necessariamente todos pagam mensalmente. A grande verdade é que a maioria não paga, de fato, mensalmente. Então, você precisa se organizar para que você considere ali uma média desse valor, né? Então, alguns meses você vai receber a menos, então é bom você ter um dinheiro guardado para poder usar, e sempre que você receber a mais, você investe, né? Reinveste nos seus ativos para ir garantindo essa sustentabilidade. Fora isso, de fato, mesmo com toda essa montagem de carteira pensando nesses rendimentos, é interessante ter um dinheiro ali de liquidez diária, um dinheiro da reserva de emergência, para caso aconteça alguma coisa que você precise gastar mais do que era o seu previsto daquele mês, daquele momento, sem ter que tirar ali da sua galinha dos ovos dourados que vai pingando na sua conta sempre. Então, o primeiro tipo de ativo para a sua carteira previdenciária é um fundo de previdência. Esse é um investimento que não vai te pagar uma renda ali na sua conta todos os meses, mas ele pode ser interessante dentro da composição de uma carteira previdenciária por alguns motivos. O primeiro deles é que é um investimento que você pode fazer, às vezes deixar no débito automático por anos e anos aí, e ele não sofre o come cotas, então, que é aquele adiantamento de imposto que a maior parte dos fundos de multimercado, renda fixa, vão sofrer ao longo do tempo. Esse adiantamento do imposto, né, com o come cotas, ele a cada 6 meses ele cobra ali 15% do seu dinheiro, né, do rendimento, ele é negativo porque é um dinheiro que deixa de trabalhar por você e sai da sua conta, né? Então é diferente de você deixar esse dinheiro trabalhando ao longo do tempo para lá na frente só pagar o imposto. Fora isso, tem a questão da tributação. Então, se você opta ali pela tributação regressiva dentro de um fundo de previdência, você pode, depois de 10 anos, chegar à alíquota de 10% de imposto de renda, que para investimentos tributados é menor a alíquota que a gente consegue. Então, é interessante também nesse sentido. E caso você não use esse dinheiro, ele não passa por inventário, então é um dinheiro que iria direto para os seus beneficiários. Eu sempre sugiro que, mesmo que sejam seus beneficiários legais, que você preencha lá na Previdência quais são os seus beneficiários, qual é o percentual que cada um vai receber, porque isso simplifica muito na hora do inventário. E, por último, tem a questão do ITCD, né, o Imposto de Transmissão ali, causa mortes ou doação. Existe uma discussão em cima do PGBL, se ele deve ou não ter essa tributação, ainda está em aberto por enquanto.
Existem alguns estados que querem cobrar, a jurisprudência para cobrar e para não cobrar, então tem uma discussão ali na justiça, mas o VGBL é isento do imposto de transmissão, então pode ser interessante até pensando numa questão sucessória. Esse é um tipo de fundo para a gente pensar, se você chegar lá, né, no momento da aposentadoria, em tirar dele, ao invés de pensar nos rendimentos, você precisaria pensar em tirar do principal ali, mas a ideia é não tirar mais do que 4% por ano, porque a ideia de que se você está tirando 4% ou menos, ele continua crescendo e garantindo seu poder de compra também. O segundo tipo de ativos são as ações. Então, a gente tem algumas ações que pagam dividendos. Não são todas, é importante avaliar, né? Porque existem as ações que são mais preocupadas com o crescimento e, consequentemente, todo o lucro que ela recebe, ela vai tender a reinvestir no próprio negócio para fazer ele crescer. E existem outras empresas que o lucro que recebe, a maior parte, uma parte dele, vai ser distribuído para os acionistas ali. Então, a gente pode pegar essas empresas que pagam normalmente esse dividendo, juros sobre capital próprio, para compor também uma carteira previdenciária, contando que vai receber esse dinheiro ao longo do tempo. Não é certo, né? A gente vai ter só o histórico passado para olhar, mas existem algumas empresas que são muito consistentes nisso, que é até certo nível ali é confiável que elas vão continuar pagando. Inclusive, o Status Invest é um site bem legal de você conferir isso, porque ele mostra ali o histórico de pagamento desses proventos. Então, você consegue entender ali qual é a consistência, né? Quão confiável é o histórico de pagamento desses proventos para você avaliar qual é a chance de te pagar para frente, mesmo que não tenha uma certeza. Terceiro tipo de ativo são os fundos imobiliários, que esses sim normalmente pagam mensalmente. Obrigatório por legislação é que eles paguem semestralmente, né, que eles distribuam. No Brasil é assim a legislação, e eles distribuem 95% do lucro semestralmente, mas é uma prática distribuir mensalmente, então é esperado, né? Muitos fundos têm um histórico muito longo de realmente conseguir pagar mensalmente, e aí acaba sendo um mais confiável. É muito importante você escolher bons fundos imobiliários, assim como boas ações. Então, não se baseie simplesmente no dividend yield, porque às vezes o que tem mais retorno tem alguma coisa ali escondida que a gente às vezes está correndo mais risco, né? A gente sempre tem que lembrar que é sempre uma relação de risco e retorno. Se a gente tem algum fundo que está te pagando muito mais do que o padrão, a tendência é que ele seja mais arriscado, e é importante entender o porquê. Então, é importante a gente escolher fundos imobiliários que tenham um bom histórico de pagamento, mas que também tenham menor vacância, né? Então não tem muito imóvel ali sem estar alugado, que ele seja bem diversificado. Então nunca que seja um fundo imobiliário de um só ativo, porque isso é um risco muito grande dentro dele, e que ele tenha de preferência um preço sobre valor patrimonial de 1 ou abaixo de 1, que quer dizer que ele está ali num valor normal ou mais barato, né? Que ele não, se você não está comprando ele caro, digamos assim. Se você quiser um vídeo específico de fundo imobiliário, comenta aqui embaixo que a gente entra mais nos detalhes. Além disso, então, a gente tem algumas opções na renda fixa. Então, a gente tem CRIs, CRAs e debêntures, que tem algumas opções ali que costumam pagar, às vezes mensalmente, às vezes semestralmente, mas esses são investimentos que eu sugiro que se tenha muito cuidado ao fazer. Em geral, não é um investimento que eu gosto para pessoa física diretamente, porque são ativos, né? A renda fixa quer dizer que você está emprestando dinheiro para alguém. Nesse caso, desses ativos, eles não são instituições financeiras, são empresas que precisam de dinheiro e por isso emitem esse tipo de dívida. E nós ali, como pessoas físicas, às vezes a gente tem acesso muito mais limitado às informações para a gente efetivamente julgar o risco dessa operação. E fora que esses são investimentos que eles não são cobertos pelo FGC. Então, eles podem compor sua carteira de investimentos, sua carteira previdenciária, mas eu diria que é num percentual menor, escolhendo com muita cautela. De novo, não é simplesmente escolhendo o que dê mais retorno,
e, de preferência, diversificado. Então, se você vai investir em CRIs, CRAs e debêntures, não investe em uma só. Investe um valor menor e investe em 5 diferentes, porque isso também para diminuir o seu risco, né? E 5 diferentes que eu digo é de emissão diferente, né? Não vale 5 da mesma empresa. Tem que ser empresas diferentes para diversificar esse risco e diminuir o risco dessa operação, porque não é porque é renda fixa que não tem risco. Além disso, a gente tem os investimentos alternativos. Então, a gente tem plataformas como Alugator e Inco que costumam receber investimento e te pagar, e existem opções de pagamentos mensais ou semestrais também. De novo, é uma renda fixa que paga mais do que seu CDB normal, mas é um investimento de mais risco. Então, é importante manter com um percentual menor dentro da sua carteira de investimentos. E por último, temos o próprio Tesouro Direto, né? Então, hoje a gente tem a opção de títulos, né, que é o Tesouro Renda Mais, que o objetivo é que você invista ao longo do tempo e a partir de certo ano ele te promete pagar mensalmente pelos próximos 20 anos. Essa é uma opção, mas também é uma opção para quem já está nesse momento previdenciário escolher títulos de juros semestrais. Esse é o único caso que eu acho que vale a pena juros semestrais. Se seu objetivo é simplesmente montar uma carteira de investimentos para o futuro, em geral, eu prefiro os títulos do Tesouro que não pagam nada a não ser no vencimento. Mas se você está no momento previdenciário, aí faria sentido você ter esses juros semestrais. E se você compõe direitinho a sua carteira, tem como você receber esses juros por 6 dos 12 meses do ano. Então, você consegue escolher um título que paga em janeiro e julho, o outro que paga em fevereiro e agosto, e o outro que paga em março e setembro. E aí você consegue, ao longo do tempo, ir dividindo, né, esses recebimentos e praticamente todo mês receber também. Essa pode ser uma composição também interessante de se ter, mas lembrando que mesmo que a gente fala que o Tesouro é dos investimentos menos arriscados que a gente tem no Brasil, eu também não colocaria tudo nisso, porque a gente faz uma carteira previdenciária para fugir do INSS, que é público, que a gente sabe que não é suficiente, que a gente sabe que ao longo do tempo a tendência é que ele pague cada vez menos. Então, é importante a gente pensar que o Tesouro Direto ele também é público, assim como o INSS. Então, se a gente quer tirar o governo diretamente dessa operação, pode fazer sentido ter uma parte, mas não todo o patrimônio nisso. Por fim, para exemplificar, no primeiro semestre desse ano, em abril, maio ali, eu fiz uma simulação para uma pessoa que tinha ali 1.900.000 para investir e ela queria colocar esse dinheiro de modo a receber uma renda. E aí eu fiz uma carteira aqui que não é uma sugestão de investimentos, mas eu só quero exemplificar como você pode olhar isso, né, para o histórico passado, e lembrando que o que aconteceu no passado não é garantia de acontecer no futuro, mas pode ser uma referência para você pensar o que pode vir por aí, né, como você pode se planejar para a renda. Então, aqui a gente tinha uma carteira com 30% em ações, 30% em fundos imobiliários, 30% em tesouro direto e 10% em CRIs e debêntures. Nesse caso, né, das ações, a gente tinha em pesos diferentes, né, Taesa, Banco do Brasil, Itaú, Petrobras, Vale e BB Seguridade. Então, eles tinham pesos diferentes, não necessariamente dando maior peso para o que dá o maior dividend yield. Então, por exemplo, Petrobras é um que o dividend yield nos últimos anos foi alto, mas não necessariamente vai se manter, então não vale uma posição tão grande. E fato é que nessa composição, naquele momento, eu tinha um dividend yield médio ponderado ali de 9,46% ao ano. Além disso, nos fundos imobiliários, tinha uma lista de fundos imobiliários, que eu vou deixar aqui também, e a ideia é que com eles a gente também tinha pesos diferentes e tinha uma perspectiva de dividend yield de mais ou menos 10,54% também ao ano. No Tesouro Direto, a gente tinha uma perspectiva de 9,43% ao ano de recebimento
e nos CRIs de 6% ao ano, mais ou menos. Com base nessas expectativas de recebimento e nos momentos de recebimento, né? Então, olhando os históricos das ações, de quais meses cada uma paga, de quais meses o Tesouro paga, a gente consegue ter uma perspectiva olhando para o ano como um todo, como que seria o recebimento mais ou menos mês a mês, em qual que é a média de resultado que isso dá. Então, a gente chegou à conclusão aqui, né, que a média de recebimento seriam de R$13 mil, mas lembrando que isso a gente está falando de um recebimento bruto. Aqui vão ter alguns investimentos, né, como do Tesouro, que ele vai ter o imposto de renda. Então, precisaria prestar atenção nisso também. Esses 13.000% representa 0,7% do patrimônio. Então, é uma perspectiva ali realista de quanto deve receber ali todo mês de rendimentos, né? Mas a ideia é gastar menos do que isso. Então, se a gente parte daquele 0,4% que era, né, o objetivo para a gente garantir o reinvestimento e a manutenção desse poder de compra, a gente poderia usar mais ou menos uns 7.700 dessa renda. Nesse caso aqui, a pessoa precisaria de uma renda de mais ou menos R$10 mil, que é mais do que a gente queria, mas o objetivo é ir reinvestindo esses valores e entendendo se às vezes a gente consegue controlar e gastar menos do que era inicialmente previsto desse rendimento também. E se a gente olha o histórico, né, se a gente se planeja para gastar ali 7.700 por mês, a gente pode ver que tem só 2 meses ali que o recebimento ficaria abaixo disso. Nessa previsão ali seria junho e julho como meses piores de recebimento, mas que a gente já teria outros meses compensando isso e por isso, na média, a gente conseguiria um retorno mais legal. Então, isso é para dar um exemplo de como é feito. Você poderia ter mais opções de investimento nessa carteira. Você também poderia, né, tanto outras ações, outros tipos de ativos, a gente poderia incluir aí também os investimentos alternativos, enfim. Há outras opções, mas a ideia aqui é exemplificar para mostrar como você pode tentar se planejar para ter uma carteira de investimentos diversificada, pensando em receber esses rendimentos. Eu gosto de pensar a longo prazo, com, né, a nossa carteira ela vai se moldando com os nossos objetivos. Então, em algum momento da nossa vida, é claro que, idealmente, uma parte a gente está pensando desde hoje lá na Previdência, mas ao longo do tempo, os nossos investimentos eles vão se moldando para que a gente vá investindo para montar essa carteira. Não é o ideal de um dia para o outro a gente montar essa carteira, né? É melhor a gente ir construindo ela ao longo do tempo, se for possível. Mas se você receber uma bolada e for investir também, eu só acho que não vale a pena investir tudo em um só mês, que acaba te expondo a um risco maior. É mais legal ir dividindo pelo menos ali uns 6 meses de investimentos. Então, não contar com essa renda por pelo menos uns 6 meses para depois pensar em utilizar esses rendimentos. Se você gostou desse vídeo aqui, deixa o seu like no vídeo porque é muito importante para mim e para o YouTube entender. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo que é muito importante a interação, a opinião, as sugestões de vocês aqui e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!